A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor André, quem vos fala, estou aqui porque Deus quer falar com você. Tenho em minhas mãos aqui a palavra de Deus e quero compartilhar de uma porção bíblica para o seu coração. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e também em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, as seguintes palavras. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. A reflexão é a seguinte: a apostasia é um pecado contra a fé cristã. A apostasia é um pecado contra Deus. Não é apenas um sinal. A apostasia não é apenas um sinal da vinda de Cristo, mas é uma atividade, é uma ferramenta maligna de Satanás contra a igreja do Senhor. Nós vamos ver que muita gente tem apostatado. E o que é a apostasia? A apostasia constitui-se no abandono premeditado e consciente da fé cristã. É uma característica marcante dos últimos tempos, como o apóstolo Paulo ele deixou escrito na palavra de Deus. Nós vamos ver que a apostasia hoje ela se encontra no meio da igreja e nós vamos ver que muita gente tem abandonado a fé porque não tem tido estrutura, porque não tem se firmado a sua fé genuína verdadeiramente na palavra de Deus. A pessoa que se desvia ou a pessoa que abandona a fé, ela nunca foi salva verdadeiramente. Ela nunca foi convertida. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós vimos aqui no texto que nós lemos junto, que nos últimos tempos, os dias vão ser trabalhosos, em que Satanás vai levantar várias situações para poder enganar os escolhidos, para enganar os eleitos, para enganar mesmo verdadeiramente os fiéis. Mas aconteça o que acontecer, haja o que houver. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, João capítulo 16, versículo 33, mas tem de bom ânimo, eu venci. Uma vez que nós tivermos bom ânimo, nos estruturarmos na rocha que é Cristo, edificarmos a nossa casa, a nossa vida na rocha que é Cristo, pode acontecer o que acontecer, pode vir os ventos, pode vir as dificuldades, pode vir as tempestades, pode vir os ataques, pode vir os sofrimentos, pode vir as perseguições, que nós vamos nos manter firmes, porque verdadeiramente Deus ele trabalhou no nosso coração. Muita gente acaba apostatando, abandonando a Deus, porque nunca tiveram com a sua vida de fato alicerçada em Cristo. E nós vamos ver que a apostasia ela vai aumentar, ela vai dobrar. Quando a apostasia vai dobrar antes de um anticristo se manifestar às nações, quando se manifestar ao mundo. Por isso nós devemos redobrar inteira atenção, sermos cautelosos, vigilantes, estarmos preparados em santidade para não sermos enganados pelo anticristo, pela doutrina de demônios, por doutrina de homens, por falácias, por enganos, por doutrinas malignas. Você tem que se fundamentar na palavra de Deus, porque se você estiver fundamentado na palavra de Deus, você não vai abandonar a fé. Então a apostasia é um sinal da volta de Cristo. Então se você vê muita gente apostatando, você vai ver, opa, Cristo está voltando a qualquer momento.
Então nós vamos ver que vai aparecer muito lobo fantasiado, que já tem no nosso meio, muita gente dizendo que é profeta e não é, muita gente até dizendo, ó, sou o Cristo, mas quando na verdade não é o Cristo. Então fique atento para os sinais, fiquem atentos para a palavra de Deus. O que nós vamos ver é muita insensibilidade espiritual, muita gente não tendo sensibilidade espiritual, não acreditando nas coisas do Evangelho, na doutrina de Cristo, na doutrina que é a palavra de Deus, que é a fonte inerrante, infalível, inefável, que é a palavra de Deus. Então você tem que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque ela vai garantir a sua estrutura. Você vai estar firme, sem se desviar para a esquerda e nem para a direita, se você estiver fundamentado na palavra de Deus. Então eu vejo a apostasia como instrumento do diabo, que quer entrar, colocar dúvidas, quer colocar na mente das pessoas que as ideologias de gênero é muito maior do que a palavra de Deus, que a ideologia de isso e daquilo é muito mais importante do que a palavra de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Então você tem que entender que a palavra de Deus tem resposta para tudo. E nós vamos ver que quanto mais a apostasia ela vai aumentando, nós vamos ver que a proliferação da rebelião e da desobediência contra Deus vai aumentando. O que aparece? Homens amantes de si mesmo. Jesus ensinou que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Né? Nestes tempos trabalhosos, porém, o amor próprio é egoísta, e o amor próprio e egoísta está matando o amor a Deus e ao próximo. Esse tipo de amor nega as verdadeiras dimensões do amor cristão. Então nós temos que amar a Deus, mas também amar o próximo. Como é que eu posso dizer que eu amo o próximo, que eu estou, né, que vejo? Como é que eu não consigo amar o próximo que vejo e posso dizer que amo a Deus que não vejo? Então o amor é um exercício. Então quando eu amo a Deus, eu quero o bem do meu próximo. Quando eu amo a Deus, eu quero o crescimento do meu próximo. Quando eu amo a Deus, eu quero que ele esteja no mesmo patamar de bem-estar que eu esteja, até mesmo espiritual. Então, nesses últimos tempos vai aparecer o quê? Homens avarentos. As escrituras afirmam que a avareza é idolatria, que amor ao dinheiro é pecado. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é pecado. O pecado da avareza se manifesta no amor e ao culto ao dinheiro. A pessoa que é avarenta, ela está idolatrando, ela está cultuando ao dinheiro, ao materialismo, ao Deus Mamon, Deus do dinheiro. Em Romanos 1, 29, o pecado da avareza é arrolado juntamente, está classificado juntamente com a prostituição e o homicídio. Romanos capítulo 1, versículo 29. Eis porque a Bíblia adverte acerca dos falsos mestres, que movidos pela avareza se utilizam de fábulas enganosas, engenhosas para ganhar lucros e enganar a igreja de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. E também no capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro. Nós vamos ver que os falsos mestres e doutores são considerados malditos pela palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Mas quando essas pessoas usam da palavra de Deus para fundamentar os seus interesses, e o que está em jogo aqui não é o nosso interesse, o que está em jogo aqui é os interesses de Deus. Então nós temos que ensinar o que é certo, a palavra de Deus, né? Então nos últimos tempos que a apostasia, o abandono vai proliferando, nós vamos ver que a rebelião contra Deus vai aumentando. Homens amantes de si mesmo, homens avarentos e homens presunçosos. Presunção é o quê? É vaidade. O presunçoso e ingratos para com Deus agem como Israel agiu. Para com Deus agem como Israel agiu. Ao prosperarem, dão coice e viram as costas para Deus. Deuteronômio 32:15. Cada vez que Israel prosperava, eles viravam as costas para Deus. Eles passam a agir como se Deus não existisse. Amam mais a vida presente do que os bens eternos. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos virar as costas para Deus quando Ele nos abençoa. E também não preocupar
mais com os bens materiais do que com a vida eterna. Porque a vida eterna excede muito mais tudo isso que nós temos. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Então, presta atenção que quando uma pessoa ela vem apostatar da fé, ela comete dois enganos. Primeiro, o teológico, que acaba interpretando as coisas da maneira do achismo, da maneira como convém, da maneira como como entende, como é conveniente para a sua vida, e não conforme o que a Bíblia diz, né? Algumas pessoas usam da palavra de Deus para prosperar, e outras só querem serem prósperos. Então a palavra de Deus ela tem que ser interpretada da maneira como ela é. Como ela é. Ela não precisa de interpretação humana. Por isso que tem muitos falsos enganadores, espíritos mentirosos, enganadores, falsos mestres, ensinando um monte de coisas erradas da palavra de Deus. Então fica atento, porque você quer ver se esse pastor é crente, fala a verdade, se o que ele fala está fundamentado na palavra de Deus. Outra coisa, quando a pessoa abandona a fé, está ligada ao caráter. Né? A pessoa vive uma prática de pecado, está ligada ao caráter. O que é pecado? Mentira, adultério, prostituição, engano, e tudo uma lista do que é pecado, que você sabe o que é pecado, aquilo que vai contra Deus, aquilo que é errado. Então, você dá a palavra e não cumprir, você comprar e não pagar. Então está ligado à nossa conduta moral. Então o abandono, a apostasia acontece quando nós somos enganados por falsos profetas e quando nós não temos caráter. E Deus não trabalha com crente sem caráter. Deus trabalha com crente que tem caráter. E você quer aperfeiçoar o seu caráter? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, busque o fruto do Espírito Santo. Quais são? Alegria, paz, benignidade, bondade, perseverança, temperança, domínio próprio, amor, fé. Isso são frutos que fazem parte do nosso caráter, que nos ajudam a aperfeiçoar como crente, e em tudo isso o nome de Deus ser glorificado. Então eu quero deixar essa palavra para você, porque o que tem de crente apóstolo está dentro da igreja não é brincadeira. Abandonaram a fé, não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, errais por não conhecer as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, errais por não conhecer as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nela contém as palavras de vida eterna. Então o que está na palavra de Deus, nós temos que fazer o que está na palavra de Deus. Agora, o que não está na palavra de Deus, você não é obrigado a fazer. Então, meus queridos irmãos, fiquem atentos com espíritos enganadores, com filosofia de homens, com pessoas com caráter influenciado pelo maligno. Nós estamos vivendo vésperas de eleições presidenciáveis. Tenha cuidado com o seu voto. Primeiro conselho, não fique alienado, não faça do seu voto nulo. Porque você precisa votar, você precisa exercer a sua cidadania. Nós precisamos fazer isso porque Deus se agrada disso. Agora, obviamente que você tem que estar atento com todas as situações. Mas, pastor, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você não gosta de Deus. Porque o que é a política? É a arte de governar, é a arte de administrar. E a política faz parte do céu, porque Deus administra, Deus, ele administra o céu, com toda a sua comissão angelical, com tudo que ele possui e que ele detém. E ele conferiu esse poder da política na mão dos homens, através das leis, através da administração. Agora, o que é errado dentro da política? É a politicagem, é o mau caratismo. É as pessoas que têm desvio de conduta, que fazem uso dessa arte para se beneficiar, para se autopromover, para se enriquecer. Então, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de exercer a nossa cidadania. Então, nós estamos vivendo uma época em que o diabo está usando muitos instrumentos, muitas pessoas para poder aprovarem projetos de lei, para poder prejudicar a família, para poder prejudicar a família,
a família nuclear, a família como os padrões da Bíblia, ela diz para nós sermos. Então, muita gente está se levantando para aprovar projetos enganosos contra a nossa família, contra os nossos filhos. Então, fica aí a minha sugestão. Saiba votar, analise quem tem caráter, quem é de Deus. Não venda o seu voto, viu? Que Deus te abençoe, te guarde, fundamente-se na palavra de Deus. Ore, guie a sua vida pela palavra de Deus e Deus vai te prosperar. Onde você colocar as suas mãos, Deus vai te prosperar. Deus te abençoe, beijo no seu coração.